tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as migrações e sobre a dispersão populacional do homem no mundo, como o homem chegou aqui na América, como que foi esse trajeto. Vocês vão observar que no PDF que eu mandei para vocês no WhatsApp tem dois temas, tanto as migrações quanto o IDH. Só que aí eu dividi essa aula em duas para não ficar uma aula tão longa e uma atividade tão longa também. Então hoje nós vamos falar sobre as migrações e a dispersão populacional e realizar as atividades. Na segunda-feira que vem a gente fala sobre o IDH e realiza as atividades online, tá bom? E para a aula de hoje. Bom, pessoal, no primeiro slide que eu coloquei para vocês, eu coloquei um mapa sobre a dispersão humana. Então, essas setinhas mostram a movimentação. E a gente vai comentar um pouquinho dessa movimentação agora. No PDF, vocês encontram esse textinho aqui na íntegra, mas eu montei para vocês um mapa mental. Então, esse mapa eu quero que vocês tenham no caderno, porque é bem importante, tá bom? Então, a primeira coisa que eu coloquei para vocês é sobre os vestígios. Os primeiros vestígios, os primeiros fósseis que foram encontrados, os mais antigos, surgiram na África. Bom, então os primeiros fósseis teriam surgido aí no continente africano, tá bom? Guarda essa informação que é uma das perguntas. Então eu coloquei para vocês que há 2 milhões de anos os hominídeos se dividiram em dois grupos: o Australopithecus, que extinguiu-se há 1 milhão de anos atrás, e o Homo, que deu origem aí aos seres humanos atuais, aos humanos, aos homens de hoje em dia. Claro que ele passou por um processo de evolução, a gente não vai comentar essa evolução. Então é importante vocês saberem que todos os seres humanos que habitam na Terra, independente do tipo, da cor do cabelo, da cor de pele, pertencem aí, têm origens com os ancestrais africanos, do continente africano, tá bom? Bom, pessoal, no próximo slide eu coloquei a continuação do texto aí para vocês. Eu também montei um resuminho sobre a origem do homem, quais são aí as teorias, as hipóteses que existem. Essa parte esse esqueminha também é importante vocês terem no caderno, tá bom? Bom, então a gente já comentou no slide anterior que os primeiros fósseis dos nossos ancestrais aí estão no continente africano. Depois do continente africano, eles tiveram uma movimentação aí para a Europa e para a Ásia pela distância. Então, era um lugar que eles conseguiriam atravessar e fazer uma travessia e a locomoção seria mais fácil, tá bom? Então, esses foram aí os dois próximos continentes que eles migraram, tá bom? Como que esses nossos ancestrais chegaram aí até o continente americano, chegaram aqui no Brasil, por exemplo? Existem duas principais hipóteses para isso. A primeira é a das transoceânica. O que seria essa transoceânica? Os homens que habitavam na Polinésia se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. Eles teriam se movido por meio das correntes marítimas. Então, eu coloquei para vocês um mapa. Eu vou colocar uma setinha para vocês observarem onde está a Polinésia e a movimentação que eles fizeram, tá bom? A segunda hipótese que existe é a teoria do Bering, que seria aí um congelamento do Estreito de Bering. Então, essa área aí, utilizando uma passagem que teria se formado com congelamento do Mar Bering, localizado no leste da Ásia, da Sibéria e o oeste da América, o Alasca. Então, teria acontecido um congelamento e eles conseguiram passar a pé aí para o continente americano, tá bom? Então, essas são as duas principais hipóteses. Claro que a gente não tem certeza, isso são teorias que foram criadas pelos cientistas, mas é as mais novas até hoje em dia, tá bom? Pode ser que daqui a um tempo isso mude também. Bom, pessoal, toda essa movimentação que a gente falou do homem, da chegada dele até o continente americano, isso é migração. E o que seria migração aí em termos? Migração significa um movimento e pode ser utilizado para descrever a mudança entre regiões. Então, esses nossos ancestrais, eles tiveram uma mudança entre as regiões. Eduardo migrou de Sergipe para São Paulo. O indivíduo de quem migra é o migrante. Então, eu coloquei para vocês bem pequenininho. Vive permanentemente ou temporariamente em um lugar diferente ao qual nasceu. Então, todo mundo aí que já veio de outro estado, de outra região do Brasil, é um migrante. Bom, pessoal, então isso seria os primeiros tipos de migrações que nós tivemos. E as migrações atuais, quais são elas? Então, coloquei para vocês, tem o textinho também na íntegra no PDF, mas eu fiz um resumo para vocês colocarem no caderno e diz assim: do século XVI ao século XVIII, colonizadores europeus atraíam migrações voluntárias para colônias na América. Então, todas as terras que eram descobertas eram um atrativo para a migração voluntária. Tá bom? Enquanto os traficantes coordenavam uma migração forçada.
no comércio de africanos. Então aí a gente para de falar de uma migração voluntária e começa a falar de uma migração forçada. Então eles não tinham aí o poder de escolha. Outro tópico que eu coloquei para vocês: guerras e conflitos étnicos e religiosos impulsionaram o fluxo de pessoas. O que seriam essas guerras e conflitos aí? Então, um exemplo que a gente pode aí colocar como conflito religioso é a Palestina, que a gente tem um grande nível de imigração por conta dos conflitos. Então, a gente tem uma migração compulsória. Eles são obrigados a sair de lá para conseguir uma vida melhor. E esses são os refugiados que a gente tanto fala, tá bom? Então, a gente tem aí, nem todo migrante é um refugiado, mas todo refugiado é um migrante, tá bom? O último tópico que eu coloquei sobre o aumento aí das migrações, que elas praticamente triplicaram nos últimos anos. Por último, eu montei aí para vocês um esqueminha sobre a intensificação das migrações. O que gerou esse aumento aí nas migrações? Então, o final do século XX e no início do século XXI, fatores. A distribuição desigual de riquezas, então muita gente sai dos países mais pobres em busca de uma vida melhor. As crises econômicas, como é o caso da Venezuela, mudanças climáticas e os conflitos de guerra ou perseguições religiosas ou políticas, que é os casos dos refugiados. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo vocês, tá bom? No nosso grupo ou no particular mesmo. Um beijo e até semana que vem. Tchau!